de volta com mais uma aula de Direito Constitucional para você. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro. E agora estaremos estudando o princípio da irretroatividade e o princípio da retroatividade da lei penal. Então, se uma lei penal não retroage ou se uma lei penal retroage, é matéria para discussão agora. Fique conosco e vamos aí buscar dentro desta temática, no seu limite, de interesse ao direito constitucional, aquilo que é mais importante para suas provas de concurso. Princípio da irretroatividade e da retroatividade da lei penal. Artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 40. Artigo 5º, inciso 40, nós temos a questão da retroatividade e da irretroatividade da lei penal. E já vamos aqui à leitura do dispositivo. A lei penal não retroagirá, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Curtinho e simples assim o inciso 40 do artigo 5º. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, deste comando constitucional, deste inciso 40 do artigo 5º, nós selecionamos aqui 4 temáticas, as 4 temáticas preferidas do examinador da sua banca de concurso. Quando estamos diante dessa questão da retroatividade ou da irretroatividade da lei penal, o examinador costuma aqui selecionar 4 temáticas e a partir dela testar os seus conhecimentos. E nós vamos passar uma por uma. A primeira temática aqui é a questão do tempus regit actum. Tempus regit actum, uma expressão latina que quer dizer o seguinte: o que vale é a lei do momento. Em termos práticos seria o seguinte: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A primeira lição que temos em relação a essa expressão latina aí, tempus regit actum, é que em regra o que vale é a lei do momento. Em regra, o cidadão ali que pratica um crime vai responder de acordo com a lei que está vigorando naquele momento. Esta é a regra do tempus regit actum, ato de acordo com a lei do tempo. Esta é a regra. Mas existe a possibilidade da lei penal retroagir, e existem os casos que também seria a regra da irretroatividade da lei penal. Irretroatividade da lei penal, a lei penal não retroage, porque o que vale é a lei do momento. Bom, mas o dispositivo nos diz que a lei penal não retroage em regra, mas retroagirá sim para beneficiar o réu. Primeiro vamos explicar essa questão da irretroatividade da lei penal. Vamos explicar isso aqui a partir de um exemplo. Imaginemos que determinado cidadão praticou um crime lá no ano de 2015. O ano 2015, quando para aquele crime, aquela conduta criminosa, existia um tipo penal anunciando, vamos falar aí, uma pena que variasse de 5 a 10 anos. Este criminoso foi sentenciado, foi punido e está encarcerado aí, cumprindo uma pena de 7 anos. 7 anos. Bom, está cumprindo a pena, 7 anos. Aí isso cometeu o crime em 2015, quando a lei dizia isso. Pena de 5 a 10 anos, pegou 7, está cumprindo. Ocorre que agora, no ano 2020, quando ele ainda continua cumprindo a sua pena, digamos que essa lei seja alterada. E diga o seguinte: não, a pena para tal conduta, a conduta por ele praticada em 2015, não é mais aí de 5 a 10 anos não, é de 8 a 12. E aí o sujeito estava cumprindo 7, será justo que ele passe a cumprir 8? Não, a lei penal não retroagirá. A lei penal, em regra, não retroagirá. Esta lei de 2020 não vai retroagir para ser aplicada a fatos cometidos, a condutas criminosas cometidas em 2015. Não, a lei de 2015 é que vale. Ele foi condenado por ela e está cumprindo a pena de acordo com esta lei de 2015, ou então digamos que esteja ainda em curso o processo, será julgado pela lei do tempo que ele cometeu o crime.
Então esta é a regra do tempus regit acto, esta é a regra de que a lei penal não retroagirá. Mas retroagirá sim. Vamos agora para a questão da possibilidade de retroação da lei penal. Imagine aquele mesmo sujeito que cometeu aquela conduta tipificada como criminosa no ano de 2015. E na época, a lei dizia que a pena para aquela conduta seria de 5 a 10 anos e ele pega 7 anos. Né? Foi condenado e agora, no ano 2020, continua aí cumprindo sua pena, mas a lei muda. Aquela lei antiga de 2015, aquele tipo penal de 2015 que tipificava sua conduta foi alterada. Não é mais de 5 a 10 anos não, é apenas de 3 a 6. 3 a 6, né? E aí, digamos que ele tenha pego uma pena de 7 anos, de acordo com a lei anterior, e agora vem uma lei mais benéfica, uma lei favorável aos interesses do réu ou do condenado. Esta lei, por ser mais favorável ao réu, se está ainda no curso de um processo, ou que seja mais favorável ao condenado que já esteja cumprindo a pena, esta lei sim, ela vai retroagir, mesmo que ela não existisse no ano de 2015, mas ela vai retroagir para contemplar, para ser aplicada aquela conduta praticada no momento, porque ela é mais benéfica aos interesses do réu. Este é o anúncio constitucional do princípio da irretroatividade. Então, eu falei que deste inciso 40 do artigo 5º da Constituição, o examinador procura 4 temáticas. Eu já falei da primeira, que é o tempus regit acto, o que se aplica é a lei do momento. Primeira temática. Segunda temática, a questão da irretroatividade. Em regra, a lei penal não retroage, que vale a lei do momento. E a terceira foi essa questão da retroatividade. Retroage sim se for em benefício do réu, mas falta a quarta temática, e é a questão da ultratividade da lei penal. Ultratividade da lei penal é uma das temáticas queridinhas do examinador. Retroatividade da lei penal também uma das temáticas queridinhas, assim como é a temática da irretroatividade e do tempus regit acto. Falamos dos 3 primeiros, falemos agora da ultratividade da lei penal. Atividade para o futuro. Você imagine que o sujeito cometeu o crime no ano 2015 e para este crime se anunciava aí uma pena de 5 a 10 anos. Ele agora, no ano 2020, é que está sendo processado, está prestes a ser sentenciado. Só que agora, em 2020, antes do seu julgamento, antes do final do seu processo, a lei muda. Aquela lei de 2015 foi revogada, aquela lei de 2015 se acabou, morreu, não tem mais vigência, e no seu lugar veio uma outra lei dizendo o seguinte: não, para este crime, esta conduta criminosa praticada por esse sujeito em 2015, agora a pena aumentou. A pena não é mais de 5 a 10 não, a pena agora é de 8 a 12. E o sujeito não foi sentenciado ainda. E a lei que está em voga não é mais aquela. A lei que está em voga agora é uma lei mais gravosa. O que é que acontece? Aquela lei morta ressuscita. Ela vai agir no futuro, por isso ultrativa a sua atividade e vai para o futuro, mesmo quando ela não está mais em vigência. Por quê? Porque a lei penal não retroagirá para prejudicar o réu. O que vale é o tempus regit acto, o que vale é a lei do momento, e a lei do momento da prática da conduta por esse nosso cidadão aí delinquente era a lei de 2015. A lei que dizia que a reprimenda para a prática daquele crime seria uma reclusão aí, digamos, de 5 a 10 anos. E não esta lei nova, que revogou aquela e que agora diz que é de 8 a 12 anos. Por isso que existe este fenômeno da ultratividade, uma lei que já, em tese, estaria morta, mas para um caso concreto, ela pode vir do futuro para agir no presente. Né? O processo está em curso.
o processo ainda não findou, uma condenação penal definitiva ainda não ocorreu, e a lei mudou, e mudou para uma lei mais gravosa aos interesses do réu, o que é que acontece? Chama-se a cena a lei antiga, a lei revogada. Por isso que pode ser também ultraativa. Então, gente, foram essas nossas explicações acerca aí desta possibilidade de irretroatividade e de retroatividade da lei penal, né? Explicamos aí, anunciamos para você as temáticas preferidas pelos examinadores das provas de concurso, questão do tempus regit actu, o que vale a lei do momento, questão da irretroatividade da lei penal, em regra a lei penal não retroage, e a possibilidade de retroação da lei penal quando mais benéfica, e por fim essa história aí da ultraatividade, né? Uma lei, mesmo não estando mais em vigor, pode ser novamente aí, digamos, convocada para ser aplicada a um fato ocorrido no momento de sua vigência. Agradeço a sua audiência, peço que, se você gostou da aula aí, se aproveita para curtir o nosso vídeo, para se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito, e aguardo você para o nosso próximo encontro daqui a pouquinho, aqui ainda trabalhando os direitos fundamentais. Até já!